Oi, bom dia. Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Após demissão de Ricardo Galvão, o oficial da Força Aérea é escolhido como diretor interino do INPE. Aumenta a tensão entre Estados Unidos e China. Pequim reage aos anúncios de Donald Trump com desvalorização do yuan e suspensão das importações de produtos agrícolas norte-americanos. Guerra comercial derruba mercados de ações e mexe com o câmbio em todo o mundo. O dólar está valendo quase R$ 4,00, maior cotação dos últimos 3 meses. Durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio, a ministra da Agricultura defende neutralidade do Brasil na disputa comercial entre Estados Unidos e China e rebate críticas contra o agro brasileiro. E ainda, consumo de etanol cresce mais de 30% e bate recorde no Brasil no primeiro semestre do ano. Biocombustível é vantajoso em pelo menos 5. Essas e outras notícias agora, via primeira edição. Após a demissão de Ricardo Galvão, ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, escolheu o oficial da Força Aérea, Dacto Policarpo Damião, para dirigir interinamente o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é responsável pelo monitoramento e divulgação de dados do desmatamento no país. Dacton Policarpo Damião vai substituir Ricardo Galvão, demitido na sexta-feira. Dacton tem doutorado em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. A tese de doutorado dele foi sobre desmatamento na Amazônia. Ainda de acordo com seu currículo, ele possui mestrado em sensoriamento remoto pelo próprio INPE. Em um evento na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro rebateu críticas que vem recebendo em relação ao meio ambiente e afirmou que tem gente divulgando números falsos sobre a Amazônia. A Amazônia é um potencial incalculável. Por isso, o mundo está de olho nela. Por isso, alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia. E nós temos que vencer isso e mostrar para o mundo, primeiro, que o governo mudou. E depois, que nós temos responsabilidade para mantê-la nossa, sem abrir mão de explorá-la de forma sustentável. E a intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China derrubou os mercados de ações e mexeu com o câmbio em todo o mundo. O Banco Popular da China permitiu que a moeda do país, o yuan, enfraquecesse para favorecer as exportações do país. A China deixou a moeda romper a marca dos 7 yuans por dólar pela primeira vez desde 2008. Esse era considerado pelo mercado como um limite psicológico. A quebra desse limite é considerada pelos investidores como um indicativo de que os dois países estão longe de chegar a um acordo. O Banco Popular da China admitiu que a desvalorização da moeda se deve às medidas de protecionismo comercial de Donald Trump e à imposição de aumento de tarifas. Donald Trump reagiu, acusando a China de fazer manipulação cambial. Na semana passada, a guerra comercial recomeçou com o anúncio pelos Estados Unidos de que vão taxar em 10% 300 bilhões de dólares em bens chineses. O motivo, segundo Trump, é que a China não honrou compromissos agrícolas definidos nas negociações de um acordo comercial. A preocupação é que a disputa afete o crescimento da economia mundial, esperado para os próximos meses, podendo até causar uma recessão. O pessimismo derrubou as bolsas em todo o mundo. No Brasil, o índice Bovespa fechou em queda de 2,5% e o dólar subiu 1,68%, vendido a R$ 3,95, o maior valor desde maio. E mais retaliações. O governo chinês pediu às empresas estatais do país que suspendam as importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Segundo os chineses, as importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos diminuíram por causa de preços considerados não competitivos. No comunicado, Pequim afirmou ainda que espera que os Estados Unidos cumpram sua promessa e criem as condições necessárias para a cooperação bilateral. Agritendências, a escalada da disputa comercial entre as duas maiores potências não é boa para ninguém e pode levar a uma recessão global. Acompanhe a análise de Silmar Miller.
A reação da China às ameaças de novas tarifas dos Estados Unidos a seus produtos veio de uma forma inesperada pelo governo de Donald Trump. Uma suspensão geral de compras de produtos agrícolas americanos e uma desvalorização do yuan, a moeda chinesa. No primeiro caso, a reação atinge em cheio o coração eleitoral de Donald Trump, os agricultores americanos, que já vinham sendo penalizados com a redução das compras chinesas de soja, algodão e carnes, mas esperavam que fossem ampliadas a partir da retomada das conversações entre os dois países na semana passada. O que acontece agora é que estão por perder completamente aquele que é um dos seus principais mercados. No segundo caso, o do câmbio, ao desvalorizar sua moeda, a China aumenta a competitividade de suas exportações e neutraliza em boa parte o efeito das taxações impostas por Trump a seus produtos. A escalada da disputa comercial entre as duas maiores potências, agora extrapolando para uma guerra também cambial, não é boa para ninguém e pode levar a uma recessão global. Mas é, sobretudo, ruim para o próprio Trump, que contava com uma rendição dos chineses às suas ameaças e pode sofrer o efeito inverso, com os chineses abandonando de vez as negociações e apostando numa derrota de Trump nas eleições do ano que vem. O Brasil, é claro, pode, num primeiro momento, se beneficiar ainda mais do que já vinha sendo em suas exportações agrícolas, com os chineses já sinalizando maiores compras de soja, algodão e carnes aqui do nosso país. Essa segunda-feira, com a ajuda ainda do câmbio, com o dólar disparando, mostrou também preços melhores para os produtos brasileiros. A médio prazo, porém, o acirramento do conflito entre os dois países não é bom para ninguém. Sinal disso é o tombo geral das bolsas internacionais nesta segunda-feira, incluindo a do Brasil, com o índice Bovespa despencando em mais de 2,5%. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. Clima frio começa a perder força. E você vai ver também. Durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio, a ministra da Agricultura defende neutralidade do Brasil na disputa comercial entre Estados Unidos e China e rebate críticas contra o agro brasileiro. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. Como acabamos de ver, a guerra comercial impactou o mercado. O dólar fechou em alta de 1,7%, a maior dos últimos 3 meses, e começa o dia cotado a R$ 3,96. Já a Bovespa teve forte queda de 2,5%, fechando o pregão aos 100.097 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou estável a $8,56 o bushel. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil deve se manter neutro na disputa comercial entre Estados Unidos e China. A afirmação foi dada durante o Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado ontem na capital paulista. Para Tereza Cristina, a expectativa está no aumento da exportação da soja ao mercado asiático. Hoje, os Estados Unidos são os principais concorrentes do Brasil. Dizer no primeiro momento, isso será muito bom para o Brasil, não sei. Nós precisamos avaliar, né, esses impactos, mas com certeza o Brasil é um grande concorrente na área agrícola dos Estados Unidos e a gente vai ter que avaliar detalhadamente como é que se refletirá isso no nosso mercado. O motivo da cautela está nas negociações com o governo americano de um tratado de livre comércio, nos moldes do acordo fechado recentemente entre Mercosul e União Europeia. Durante o Congresso, autoridades e especialistas também falaram sobre os principais desafios do agronegócio e voltaram a defender as reformas da Previdência e tributária para a retomada do crescimento econômico no país. Investimentos em infraestrutura que melhorem o acesso ao transporte foram apontados como os principais obstáculos para o crescimento do agronegócio hoje no Brasil. A malha rodoviária, por exemplo, é utilizada para o escoamento de 75% da produção no país. Péssimas estradas, ausência de ferrovias, portos ou inexistentes ou quando existentes, cobertos de uma burocracia que encarece tremendamente o despacho aduaneiro. Hoje o agronegócio padece dessa deficiência e isso faz com que se reduza ao mínimo a margem de lucro dos produtores. A ministra da Agricultura também rebateu as críticas sobre a liberação de defensivos agrícolas. Segundo ela, os mais de 260 pesticidas aprovados só este ano não trazem riscos à segurança alimentar e ao meio ambiente.
Então, tem muita informação mal colocada que precisa ser colocada de maneira técnica, científica e séria para que a população saiba que consome produtos absolutamente seguros, não só os nossos brasileiros, mas também para onde o Brasil exporta toda a nossa produção. O Brasil tem capacidade para exportar para 162 países, não é possível que a gente aqui dentro vá dizer que a gente não come produtos absolutamente seguros. Após 2 semanas de reuniões, governo e caminhoneiros voltam a se reunir nesta semana em Brasília em busca de um acordo. Na semana passada, após encontro com o setor, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que a ideia é revisar os custos mínimos do frete a cada 6 meses e fechar acordos coletivos anualmente. E o frio que permaneceu neste início de semana em grande parte das regiões produtoras vem perdendo força. Hoje o clima deve ficar seco em quase todo o país. Os destaques na previsão do tempo. O frio vai perdendo intensidade com o afastamento da massa de ar polar. O final de semana foi bastante gelado, houve sim relatos de geada em áreas produtoras no Centro-Sul, principalmente em áreas produtoras de trigo no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Mas a geada chegou a atingir até mesmo áreas produtoras de cana-de-açúcar no estado de Mato Grosso do Sul. Mas agora esse frio vai perdendo intensidade, mesmo que ainda ocorram temperaturas bastante amenas, já não tem o potencial de geada, pelo menos não de forma abrangente nas áreas produtoras. Durante esta terça-feira, o tempo firme predomina em grande parte do Brasil, ainda sob o efeito de uma massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades. Agora, devido à formação de instabilidades no alto da atmosfera, como um vórtice ciclônico de altos níveis, tem previsão de chuva em áreas aqui do centro-oeste, também do sudeste. Serão pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol, mas atenção, os acumulados até podem ser expressivos, principalmente em áreas aqui do Triângulo Mineiro. Na faixa leste, do sudeste e também do nordeste, a chuva ainda persiste. A frente fria se afasta em direção ao oceano, mas as instabilidades, principalmente por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, ainda organizam nuvens mais carregadas. Agora, no período da tarde, calor intenso na metade norte brasileira, temperaturas em gradativa elevação no centro-sul. O frio também vai perdendo intensidade no período da tarde. Nesses próximos dias, ainda chove em áreas aqui mais centrais, mas o destaque é o retorno da chuva, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, isso por conta da chegada de uma nova frente fria. Os acumulados devem ser superiores aos 20 milímetros. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E a seguir, noticiário internacional. Estados Unidos aplicam as mais pesadas sanções econômicas contra a Venezuela até agora. E ainda, consumo de etanol cresce mais de 30% e bate recorde no Brasil no primeiro semestre do ano. Biocombustível é mais vantajoso em pelo menos 5 estados do país. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,3% a 4 dólares e 14 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em leve queda de 0,1% a 39 dólares e 30 centes. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas 3 praças pesquisadas. Noticiário internacional. Os Estados Unidos aplicaram as mais pesadas sanções econômicas contra a Venezuela até agora. A Casa Branca decidiu congelar todos os ativos do regime venezuelano em solo americano, além de proibir também todas as transações envolvendo o chavismo com os Estados Unidos. As novas restrições foram especificadas em uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump nesta segunda-feira. As medidas são as mais duras já aplicadas contra a Venezuela até agora e se igualam às mesmas impostas contra outros regimes, como o de Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria. Os Estados Unidos já haviam aplicado várias sanções contra alvos venezuelanos, incluindo enteados do ditador Nicolás Maduro. E o consumo de etanol cresceu mais de 30% e bateu recorde no Brasil no primeiro semestre de 2019. O biocombustível é mais vantajoso do que a gasolina em pelo menos 5 estados do país. Desde o início do ano, os 9 carros da empresa do Daniel são abastecidos com etanol.
O empresário já fez as contas. Se o preço for mantido como está, em 12 meses, a empresa, que tem quase 100 funcionários, fará uma economia de R$130 mil. Dá para fazer o que com essa economia? Um monte de coisa. Treinamento para funcionário, reinvestimento, melhorar a manutenção de frota, sem dúvida nenhuma. Nos primeiros 6 meses desse ano, o Brasil registrou um recorde histórico no consumo de etanol, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2018. Foi a maior média mensal de consumo desde quando o produto começou a ser vendido. A diferença entre o litro da gasolina e do etanol tem sido grande. Enquanto o biocombustível começa nos R$ 2,59, o derivado do petróleo chega a R$ 5. Por conta do dólar afetando o preço da gasolina e o etanol seguindo o seu período de safra normal da cana-de-açúcar, é natural você enxergar uma diferença no preço dos dois. Ele não tem essa variável dólar que oscila muito dia a dia, mês a mês, para afetar o seu preço final da bomba. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, divulgado na semana passada, os preços médios do etanol são vantajosos em relação aos da gasolina em 5 estados: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Todos grandes produtores do biocombustível. Para o Alisson, que roda cerca de 200 quilômetros por dia para atender os clientes, abastecer com etanol significa economia direta para a família. Uma conta de água, uma conta de luz paga, só com a economia de combustível no mês já ajuda bastante, né? Mas os especialistas sempre lembram que, para valer a pena, o litro do etanol não pode custar mais do que 70% do valor cobrado pela gasolina. Porém, o professor de economia ainda dá mais uma dica. Depende muito do carro que você tem, da distância que você percorre, de quanto tempo você pega de trânsito ou não. Uma dica adicional seria o consumidor verificar o quanto que ele anda realmente com o veículo, ver quanto que o veículo consome e fazer uma média. Comparar com etanol e com gasolina para ver qual que é mais vantajoso. A primeira usina solar flutuante do país foi inaugurada no interior da Bahia. O sistema vai usar a infraestrutura de distribuição da hidrelétrica de Sobradinho. Este é o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento deste tipo de tecnologia no país. Um dos objetivos é comparar o rendimento dos painéis solares na água e em terra. A usina solar fotovoltaica flutuante está interligada à hidrelétrica de Sobradinho, a 550 quilômetros de Salvador. No total, quase 4.000 painéis solares estão instalados desde dezembro do ano passado, mas só hoje foram ligados. O sistema utiliza uma área do Lago de Sobradinho de 11.000 metros quadrados. A usina flutuante, ela tende a trabalhar numa temperatura mais baixa porque está sob o espelho da água, né? E dessa forma tende a ter uma eficiência em torno de 15% a 20% melhor do que se a usina tivesse instalada na terra. Então esses são estudos que vão ser feitos agora a partir da entrada em operação da usina. Com capacidade de 1 megawatts-hora pico, a usina solar pode abastecer até 1.800 residências, de acordo com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. Renata Maron vem aí com Bem da Terra e às 11h30 tem Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã.